Enquanto isso, sigo aqui com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Tudo bem, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você e para todos que estão nos acompanhando. Porque sim, o discurso, a declaração do presidente Lula passou por economia, passou pelos acordos firmados entre Brasil e Egito. O Lula lembrou, inclusive, nessa declaração, Débora, que o Egito é o segundo país da África em termos de relações comerciais com o Brasil. O que tivemos na prática a partir desse encontro e também, Débora, falando um pouquinho sobre o papel do BRICS, porque o presidente Lula, ele reforça uma intenção de adotar uma unidade de valor comum nas transações comerciais entre os integrantes do bloco. E perceba que não é a primeira vez que ele fala sobre isso, né, Carol? Ele já mencionava isso logo lá atrás, logo no início, aliás, do governo dele. Ele até que mencionou que assim que assumiu o mandato dele, ele foi para a COP27. Ele já vem falando desde lá de trás esse interesse em adotar essa moeda para poder facilitar a transação entre os BRICS. Lembrando que ainda não há nada de prático realmente executado em relação a isso. Mas assim, por parte do próprio governo, um interesse muito grande e uma intenção, tanto que agora o presidente Lula volta a falar sobre isso para tentar facilitar essas transações comerciais entre os países que formam o bloco. Agora, sobre a efetividade de um acordo que já era esperado com essa visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá no Egito, que era para poder facilitar as exportações de carne aqui do Brasil. O Egito já é um grande cliente do Brasil em relação a isso. A gente já exportou para ele 130 mil toneladas no ano passado. A expectativa é que a gente consiga, a partir de agora, aumentar ainda mais, Carol, porque foi assinado um acordo de similaridade para os frigoríficos, para poder facilitar essa transação, essa exportação. Porque antes, né, até agora, até o momento, para que o Brasil conseguisse exportar carne para o Egito, os frigoríficos aqui precisavam passar por fiscalizações rotineiras, inclusive, e fiscalizações presenciais, inclusive. Então, isso atrapalhava, era um protocolo a mais para poder fazer com que os frigoríficos aqui tivessem dentro das características, das exigências do Egito. Então, esse protocolo de similaridade foi anunciado com essa visita do Lula, foi firmado já, e isso tende agora a expandir essa parte das exportações de carne, ou seja, expandir ainda mais o setor de frigoríficos aqui no Brasil, o que é uma parte importante. Já era um dos 4 itens que a gente mais exportava para o Egito e que a gente, com certeza, a partir desse acordo, pode expandir cada vez mais, Carol. Acordos na área comercial, também acordos na área da ciência e tecnologia. Acompanhamos na imagem, inclusive ao vivo aqui no Novo Dia, a participação da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, assinando alguns atos depois dessa reunião entre o presidente do Egito e o presidente do Brasil. A gente, claro, vai seguir nessa repercussão. Daqui a pouquinho a Débora volta na nossa programação, né, Débora, Até com já, mais já, detalhes. Exatamente isso. Até mais, Obrigada, Carol. Débora. Bom dia.